Então, a gravação iniciou. Então, hoje, sexta-feira, dia 13 de março, agenda 4 de Tecnologia da Informação 3. Nessa agenda, a gente fala aqui sobre o uso das views. A view é muito importante na geração de relatórios e também quando nós queremos especificar o que um usuário ele pode ter acesso dentro de um sistema. Então, nós vamos ver aqui um exemplo. Que um usuário externo de um sistema externo, ele vai ter dados e esses dados vão ser ocultos do usuário do sistema externo, onde somente o usuário do sistema interno vai ter os dados completos. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos usar uma base de dados da escola e vamos criar a tabela alunos com as colunas ID, que vai ser a chave principal, chave primária, nome do aluno, CPF, o e-mail e o curso que ele estuda. Como é só uma base de dados de teste, a gente só vai ter essa tabela aqui mesmo, tá? Então vamos executar aqui, criar a base de dados escola no nosso MySQL. Ó, create database escola, depois o comando use escola e o create table alunos para criar a tabela com 5 colunas. Então não retornou nenhum erro. Aqui a base de dados escola com a tabela alunos. Agora vamos popular a tabela alunos, né? Inserindo aqui 3 alunos com nome, CPF, e-mail e o curso. Então, como eu disse, né, não é uma tabela relacional, é apenas para estudo. Por isso que a gente cadastrou aqui o curso direto aqui na tabela alunos. Então, inserimos aqui os dados da tabela alunos. Se a gente executar select asterisco from alunos, vai trazer todos os dados, né? Agora vamos imaginar a seguinte situação. É, nós temos dois usuários que vão trabalhar aqui com esse sistema. Então, o pessoal da secretaria da escola, que tem acesso a todos os dados cadastrados aqui do sistema, como o CPF da pessoa, que é um dado bastante importante, né? E esse dado é um dado pessoal, e também dados como o nome, e-mail, o curso que a pessoa está cursando e o código. Agora, imagine que esse dado precisa ser compartilhado, essas informações precisa ser compartilhada com alguém da regional escolar, só que essa pessoa é de fora da instituição. Alguém, por exemplo, um supervisor, auditor, que ele precisa ter acesso somente aos dados o nome do aluno, o curso que ele está cursando. Então, não faz sentido você passar para ele o acesso total ao banco de dados. O que para isso a gente pode fazer? Pode criar uma view e criar então um usuário específico para ele, e assim, né, ele vai ter acesso somente ao que as informações necessárias. A view então ela vai funcionar como uma tabela virtual e não uma tabela física dentro do banco de dados, né? Ela então é uma tabela virtual
onde você gera uma consulta e essa consulta ela fica então salva no banco de dados. Então aqui está o código da criação da view. Então vamos clicar aqui no SQL e vamos criar uma view para um usuário externo, tá? Que a gente depois vai criar também um usuário para ele no MySQL. Então o código da view vai ficar da seguinte forma: create, a gente pode usar create or replace ou só create. Então relembrando, create or replace é caso a gente precisa atualizar os dados de uma view já criada, né? Então create view DW alunos público, é o nome que a gente colocou aqui. E aqui seguido do comando S para a gente fazer o select, né? Então vamos selecionar somente o nome, o e-mail e o curso da tabela alunos, excluindo então da consulta o ID e o CPF. Criamos aqui a view. Olha lá. Criamos a view na tabela escola, na base de dados escola, na tabela alunos. Ela já apareceu aqui. Agora vamos criar então o usuário específico para esse caso. E em seguida a gente vai testar esse usuário tentando fazer um select no banco de dados para exibir todos os dados e também fazer o select da view para a gente observar a diferença. Então aqui estou criando um usuário chamado sistemas. Ele vai rodar localhost e a senha 12345. Então o usuário está criado. Agora a gente precisa dar os privilégios para ele. Como eu quero que ele acesse somente a view, então a gente vai setar para ele ter acesso à view que nós criamos, que é VW alunos público. Para isso a gente usa o comando grant select, especificando qual a view que nós vamos dar o privilégio e qual usuário que vai ter esse privilégio e de onde que ele vai estar acessando, né? Agora a gente precisa dar o comando, né, para atualizar os privilégios. Comando flush aqui. Selecionar aqui a tabela, né? Pronto. Agora, vamos fazer o teste. Para fazer o logout aqui no PHP é só clicar na janelinha aqui do segundo menu. E agora usar o usuário que a gente cadastrou lá. Sistemas. É a senha 12345. A gente já pode ver que ele já muda aqui e ele já aparece somente a base de dados escola, que foi para onde a gente liberou para ele fazer a view. A gente pode observar que quando eu clico na base de dados escola, nem aparece a tabela alunos. Aparece somente a view que foi criada, que é o que eu dei o direito para ele de acesso. Essa tabela teste aqui ela aparece porque é uma tabela de teste do padrão do MySQL. Então agora, se a gente tentar executar
o comando para selecionar todos os alunos, no select asterisco from alunos, a gente vai ver que ele vai dar um erro aqui de privilégio, né? Vou usar aqui a base de dados primeiro prontinho colocado. Select asterisco from alunos. Olha lá. Comando negado para usuário sistemas @localhost para a tabela alunos. Agora, se eu quiser executar a view, ou seja, se esse usuário logado tentar executar a view criada, ele consegue executar normalmente. Então, qual que é a importância disso? Da utilização da view dentro do banco de dados. É você limitar o acesso a dados que não são confiáveis, que não devem ser dados a pessoas, a terceiros, né? Então, nesse caso aqui, a gente está ocultando o código do usuário, do aluno, que poderia ser, por exemplo, o RM de vocês no sistema, e os documentos dele, né? Trazendo só os dados que o usuário precisa utilizar. Outra coisa importante também é que você está utilizando apenas uma tabela virtual. Então, nesse caso, você não está manipulando nenhum dado direto do banco de dados, né? Então, isso traz segurança na aplicação, tá? É, Sobre essa atividade que eu acabei de passar para vocês, né? Eu trouxe um outro exemplo aqui, falando justamente que as pessoas, os usuários, não podem visualizar os dados de todo mundo, né? Então, nesse exemplo aqui, o administrador do banco de dados decidiu criar uma view que vai mostrar apenas informações de estatística sem expor dados sensíveis dos seus clientes, como nome, CPF ou e-mail. O banco de dados, então, possui a tabela clientes, com o ID do cliente, o nome, o CPF, o e-mail e o telefone e a data de cadastro. Para isso, então, o administrador quer que você, participante da aula de hoje, como um DBA, crie uma view chamada Total Clientes, que, vamos só colocar um VW aqui para manter o padrão, né? Uma view VW Total Clientes, que não exiba nenhuma informação pessoal do cliente, que mostre apenas a quantidade total de clientes cadastrados. Ou seja, quando executar a view, ela vai retornar somente uma coluna com o total de registros da tabela. Então, Leonardo, como tá só você aqui na reunião, vou deixar essa atividade para você tentar fazer aí. Opa, maravilha. Então, vou deixar aqui na tela o código da tabela e você cria aqui no chat aqui para a gente o código da view. Como você faria a criação dessa view, que vai apenas somar a quantidade de usuários que tem, clientes que tem dentro do sistema, né? Você quer que eu deixe no código que tem a view? Para você seguir o exemplo?
Não entendi, professor. Você quer que eu deixe no código da view para você seguir o exemplo ou na tabela? Não, pode deixar na tabela mesmo. Tá bom. Muito bem, né? Isso aí. Então, eu poderia usar a função sum, né? A função count também. Account. É, então, por exemplo, aqui, ó, eu aconselho usar mais a função count, tá? Então, create view, total cliente as, né? Clientes as. Select count, chamando de total cliente. Então, na verdade, né, quando a gente vai criar uma view, a gente cria primeiro testa o select primeiro, né? E só acrescenta o create view e o nome da view. Então, assim, para quem já sabe trabalhar com select, é fácil, tranquilo, né? De se fazer isso, de trabalhar com a view, sem dificuldade nenhuma, né? Então, assim, é uma aula bem tranquila. E aqui, ó, eu queria falar um pouco agora sobre a atividade da agenda dessa semana. Você já fez atividade, Leonardo? Já fiz, sim, professor. Já, eu já corrigi? Não lembro, acho que Sua. essa agenda, acho que não. Acho que foi até a agenda 3 só. É que eu corrigi até hoje de manhã, na hora do almoço, aí à tarde eu não lembro. Bom, é,
Eu abri aqui. É, agenda 4 ainda não. Ainda não? Porque é o seguinte, ó. Como você já entregou, mas eu vou falar porque provavelmente mais gente vai assistir. E aí chega no final de semana, a gente não trabalha, né? Aí não tem como ajudar quem vai fazer final de semana, que é 80% da turma. Então, o primeiro aqui pede para criar uma view que apresente o nome e o telefone de contato dos síndicos de cada condomínio, né? Então, basicamente é criar um select que vai selecionar apenas o nome e o telefone de contato do síndico de cada condomínio. Depois, um exemplo, um exercício bem parecido com esse que a gente fez, que vai totalizar o número de apartamentos por condomínio. O terceiro, criar um usuário que vai conceder a esse usuário apenas o privilégio de utilizar as duas views que foram criadas, ou seja, fez a view 1, a view 2, cria um usuário e vincula o privilégio de acesso a esses dois usuários. Agora, a 4, que é a atividade mais um pouco assim complexa, em termos de quantidade de coisas para fazer, né? Se a gente olhar na base de dados que foi dada aqui no exercício, ela não tem uma tabela, deixa eu abrir ela aqui, que armazena a quantidade de moradores por apartamento, né? Ela só tem o apartamento, mas não tem falando quantos moradores que residem naquele apartamento. Vamos entrar aqui com o root. A gente vem aqui em imobiliária, a gente tem aqui o apartamento, mas não fala no apartamento qual a quantidade de moradores desse apartamento. Aí aqui ele fala que, que é preciso, então, é, propor uma implementação na estrutura do banco de dados, em que essa estrutura precisa indicar o número de moradores dentro desse apartamento. Então, existem duas formas de resolver esse problema, né? Ou você cria uma coluna na tabela apartamento, informando o número de morador. Ou você cria uma tabela morador relacionada com a tabela apartamento, em que você cadastra o morador e associa aquele morador com o apartamento. Qual que seria a diferença dessas duas resoluções? A segunda resolução, onde você cria a tabela morador, ela seria a forma mais completa de se resolver o problema, porque você teria também o cadastro dos moradores. Então você teria um banco de dados mais completo. Agora, se o intuito for somente informar quantas pessoas que moram no apartamento, você colocando uma coluna informando o número de pessoas, também vai funcionar. Só que pensando num sistema mais completo, é mais interessante você criar uma tabela e relacionar ela com o apartamento. Mas se a pessoa, se o aluno entregar a atividade colocando apenas uma coluna com o número de morador, também está correto. Feito isso, é necessário criar uma view que vai apresentar, seria a terceira view da atividade, o número do apartamento, o condomínio
e a quantidade de pessoas que residem na unidade, tá? Ou seja, quantas pessoas que residem no apartamento. E a última parte é utilizar, né, a IA para detectar inconsistências no banco de dados, como, por exemplo, apartamentos com nenhum morador, apartamentos com grande número de moradores, será que está correto? Erros ou valores fora do padrão. Sugerir correções para melhorar a integridade dos dados. Se tem dados duplicados, se tem tabelas relacionadas sem chave primária, sem chave estrangeira. Para isso, você vai colocar o código do seu banco de dados numa IA e vai pedir então para ela fazer essa análise conforme o enunciado aqui. Por fim, você vai pegar essa análise feita pela IA e vai gerar um relatório dessa análise. Importante que tudo que você fez, todas as 3 views e a criação do usuário que você criou, é necessário você gravar um vídeo apresentando o funcionamento ou você tirar um print da codificação funcionando. Então não é só digitar o código, tem que mostrar que o código foi implementado dentro do sistema, dentro do banco de dados, que ele foi implementado e executado. Tem muito aluno que me manda só o código e acaba perdendo nota porque não fez essa parte de executar ele, tá? Bom, esse era o recado da atividade que eu queria dar para todo mundo. Leonardo, você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, só uma observação, acho que é o enunciado um pouco confuso. Parece que quando começa a falar de A nos enunciados, parece que quem fez aqui se empolga um pouco, fica um pouco confuso, mas eu consegui fazer. Eu acabei, acho que eu fiz um pouco diferente do que pede no enunciado, mas eu acabei conseguindo fazer, sim. É, Na verdade, a gente dá uma. Eu acabei usando a IA para popular, né, a tabela Sim, que sim. pede que fala aqui para criar, né? Eu usei IA Uhum. para popular essa tabela com inconsistências. Porque quando a gente faz, geralmente não tem consistência, não tem problema, né? O problema é quando vai para a prática mesmo, né? Para a A produção. Aí eu inconsistência tentei ali no caso, simular. se você olhar, se você fizer o banco de dados não relacional, ele tem que falar que não está relacional, né? Se eu não me engano, ele não está relacional esse banco de dados. Quer ver, ó? Se a gente vir aqui, ó, estrutura, lista de relação, pegar uma tabela aqui que seria proprietário e apartamento, né? Ah, tá funcionando certinho, tá vendo aqui, ó? Ele tem que verificar isso aqui, ó. Se tá feita o relacionamento entre as tabelas, né? É uma forma também de você avaliar se não está tendo dados duplicados, né? Se não tem dados com valores nulos. É isso que o exercício pede ali. Então a IA vai analisar e ela vai fazer selects, relatórios, views que você pode executar no banco e vai indicar, ó, a tabela tal, você pode usar o comando tal, o select tal, para ver se o CPF está com os 12 dígitos digitados, né? Os 11, desculpa. Então, tudo isso são coisas que a IA ela pode implementar. O intuito do 4 é você fazer com que a IA verifique se o banco está consistente, se ele está com os dados relacionados, se esses dados eles são íntegros, tá? Se eles não são repetidos. Mas é isso.
E você ter usado ela para popular, tá certo. Não tem problema, não. Então, porque, por exemplo, quando eu criei a tabela aqui, que pede, né, dos Uhum. moradores, eu não tinha previsto, por exemplo, de alguém querer colocar nomes iguais, por exemplo. A IA, quando ela gerou Boa. os nomes, aí Uhum. ela colocou nomes iguais, aí eu usei dessa forma, né? E Aí, você pode colocar, por exemplo, uma função aí, para evitar de ter cadastro duplo, né? O mesmo CPF, ou tirar um sim, relato, coloca uma trigger, pode fazer uma trigger que antes de inserir o registro, ele verifica se aquele CPF já não está cadastrado. Isso pode ser feito em todas as tabelas, né? Quando for empresa, pode fazer com CNPJ. E-mail também a gente pode usar, às vezes o e-mail não pode repetir, né? Mais alguma dúvida, Leonardo? não, acho que não. Não? Maravilha, então. Então, vou encerrar aqui a reunião, tá? Até semana que vem. Beleza, professor, bom final de semana. Para você também. Tchau. Até, tchau. Tchau.